Boa, boa pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso grandíssimo Pod F1. Eu sou o Josué, hoje vou ser aqui o apresentador de vocês e temos aqui os nossos outros participantes. Eu sou o Rolim. Boa galera, eu sou a Letícia. É só Boa, isso pessoal. mesmo. É o máximo. É o máximo que eu tenho pra entregar. Desculpa, mas é assim que eu vou começar. Boa pessoal, então estamos aqui pós GP de Barcelona, Catalunha, para falar mais um pouquinho dessa corrida. O nosso primeiro episódio, que vocês talvez ainda não tenham tido acesso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, foi pós GP de Mônaco. E a gente queria começar aqui, vou chamar o Rolim para falar primeiro sobre, Rolim, as suas primeiras impressões aí da corrida. O que você achou da corrida de Fórmula 1? Ah, melhor corrida do ano, né, cara? Como é que pode? Como é que pode? A gente né, tinha falado no outro, nós somos um podcast, esse é o segundo episódio, e nós já temos um episódio fantasma, já, sabe? Aquela coisa assim que ninguém nunca nem ouviu, Então, a gente já tem um desse. E a gente já tinha falado que já era um grande cala-boca do Hamilton em cima de todos os haters, todo mundo falava que ele tinha que aposentar, ou então que ele teve, sei lá, uma sorte repentina. É o primeiro cara a vencer pela Ferrari depois do Sainz, o último a vencer não é o Leclerc, e também foi o primeiro a vencer sprint races na China, não sei se vocês lembram, mas foi ano passado que ele venceu uma sprint, né? Também não foi o Leclerc que venceu a última sprint race, foi Hamilton, né? Então, chegou aí, pintou o campeão, né, cara? Porque várias surpresinhas, né? Acho que a surpresa maior é Hamilton consegue mesmo, ele tira desempenho da Ferrari dele, ele consegue brigar. A gente fica naquela expectativa de que a Mercedes ela tem tanta vantagem já, está acostumada com isso, que o Hamilton vai conseguir no máximo ficar ali atrás deles, perseguindo, se defender um pouco, e no fim o cara consegue mesmo fazer uma corrida e com um rendimento maior mesmo. Ele não lembro a hora, mas ganhou com muita vantagem. Tem vários destaques, mas acho que assim, se eu fosse... essa informação, ele ganhou. Faça essa para nós então. Mas exatos assim, 19 segundos e meio de vantagem. Exato, né? Não, né? Enfim, vocês entenderam. O cara fazendo história. Tem quantos anos? 41? Já tem 41, Hamilton. Ele tem quase 40... a idade do número dele, né, inclusive. Exato. Nossa, esse dia vai ser histórico, inclusive. Então fez aí, Já né? pensou ele ganhar o 44º campeonato mundial aos 44 anos? Acho que você não Já tá pensou? muito bom de conta, assim. mas é uma ideia. Então, assim, destaque principal, Hamilton ganha pela Ferrari aos 41 anos, depois da última vitória ser do Sainz e da última vitória em corrida ser dele mesmo numa sprint race no ano passado na China. Então, pra mim, não tem destaque maior que esse. Mas vamos comentar de tudo, mas falar de destaque, acho que esse é o meu inicial. Boa. Vai lá, e você, Letícia? E uma grande vitória do Hamilton, que é o vencedor mais velho dos últimos 53 anos, se eu não me engano, eu acho que até 73 na verdade. Então são muitos anos aí em que esse cara que todo mundo falava que tem que aposentar, o que era dele já deu, já tá muito velho, provando pra gente que um pouquinho de persistência, muita qualidade de um piloto que não esquece quem ele é, que não esquece que ele é um grande piloto, e mostrou pra gente que essa Ferrari talvez não seja tão um cavalo paraguaio quanto parece ser. Um carro que ali deu muita sorte, a gente não pode esquecer também e contar com os agradecimentos para nosso grande conterrâneo Fernando Alonso, que fez a boa pra gente. Ferrari deu um pouquinho de sorte, a estratégia inicial não deu certo de largar de pneu macio para tentar buscar ali a primeira posição do Russell, mas no final das contas foi uma corrida ali muito correta do Hamilton, né? Não cometeu erros, soube administrar muito bem, então por conta da estratégia que deu certo com aquele safety car virtual, ele conseguiu dar o pé, não precisou poupar pneu, fez ali o que ele precisava fazer, abriu os exatos, não exatos, 19 segundos e meio de vantagem, né? Então deu um pouquinho de sorte no safety car virtual, mas acabou sendo muito mais competência dele do que qualquer coisa.
coisa, né? E a Mercedes talvez não estivesse com problemas, muito provavelmente não estava com problemas, foi só uma grande corrida da Ferrari mesmo. Primeira vez em tanto tempo que a gente está dizendo que foi uma grande corrida da Ferrari, acertou em tudo. E acho que tem uma coisa aí que é assim também, né? Ele usou uma estratégia que forçou a Ferrari a nem tentar criar outra estratégia. Porque ele largar de macio, ir para esse tudo ou nada no começo, que nem deu tão certo assim, não tem mais outra opção, você não tem muito cálculo para fazer. São 3 paradas, vamos contar aí com o benefício de um safety car, alguma coisa assim, vamos contar. Mas a grande questão é que geralmente a Ferrari se atrapalha nisso, né? E quando você não dá uma opção muito maior do que fazer em pista, tem que ser o que ele já tinha em cabeça, né? E você, hein, Josué? Fala aí também, manda a sua. Claro, eu concordo com vocês, acho que o destaque fica para a vitória do Hamilton. Mas eu tenho muito essa coisa de pensar nos... E se tivesse acontecido outra coisa? E se tal coisa fosse de tal jeito, né? Então, eu acho que a Fórmula 1 acaba colocando isso muito pra gente. A gente sempre fala isso, mas e se não tivesse tido o safety car? Mas e se o fulano não tivesse batido? Mas e se tal coisa, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nisso e puxando um pouco dos comentários de vocês, né? A gente teve ali... Eu até falei, nossa, que horror, né? O Hamilton vai largar de macio, vai dar tudo errado no começo da corrida. Claramente estava errado, que bom que estava errado. Mas eu acho que aquele começo de corrida ali, ele mostrou algumas coisas pra gente. A gente tava falando um pouco disso, né, durante a corrida, que eu acho que já faz umas 2 ou 3 corridas que a gente vê a Ferrari sem aquela vantagem maluca da largada, né? Então, sim. Eu vi alguns comentários, vi uns jornalistas e um pessoal comentando disso. Eu entendi que isso passa muito pelos 5 segundos que a FIA coloca, que a galera consegue encher o turbo antes de acender as luzes, né? O Vasseur e a Ferrari meio que reclamaram e falaram, pô galera, a gente avisou que isso ia ser um problema, vocês mandaram a gente cagar, a gente construiu o carro pensando nesse problema, e aí vocês deram uma vantagem pra todo mundo que não se preocupou com o problema, né? Então a Ferrari não foi muito fã disso, e também eu acho que passa pelos pilotos irem se acostumando com isso, corrida a corrida, e aprenderem melhor ali o negócio da embreagem, né? O negócio de quanto eles têm que pisar no acelerador. E eu acho que isso naturalmente acabou se nivelando, né? Mas dito isso, como vocês estavam falando, eu acho que eu imagino que o Hamilton tenha largado de macio pensando em vou tentar pegar a posição de pista ali na largada e ficar em primeiro e ver o que acontece. Isso não aconteceu. Mas a gente também não viu o Russell abrindo uma vantagem absurda e a gente não viu o Kimi chegando no Hamilton, né? Sim. Então, porque foi a minha impressão. Eu falei, pô, se ele não ficar em primeiro logo de cara, ele vai ser engolido pelo Antonelli, o Russell vai abrir uma vantagem monstra e já era, ele vai acabar a corrida, né? E isso não aconteceu. Então acho que mostra também que tanto o carro da Ferrari quanto o Hamilton estavam ali conseguiram manter um pace ali. E a estratégia deles também fez com que a Mercedes mudasse um pouco a estratégia, né? Tem até um rádio do Russell ali no começo que ele fala, pô, se eu soubesse que eu ia parar quando o Hamilton parasse, eu teria puxado mais o carro e não estaria economizando pneu, né? Então teve também, acho que assim como a Mercedes se comunicou meio mal ali na corrida passada nessa questão de estratégia, causando aquela penalidade pro Russell, talvez hoje tenha acontecido de novo, né? E eu acho que a gente viu comentários, vai ter muita gente falando que, pô, mas ele deu sorte com o safety car e tal. E acho que de fato deu, né? O safety car aconteceu ali no momento que foi benéfico pro Hamilton. Mas, cara, o stint dele de pneu médio foi absurdo, né? Assim, teve momentos ali que ele tava tirando 2 segundos do Antonelli, 2 segundos do Russell. Ele ultrapassou o Piastri em 1 volta e meia. Assim, foi um stint muito forte e durante a corrida o comentário era que, pô galera, ele vai parar uma vez a mais, mas acho que vai ter briga. A própria Mercedes falou pro Russell no rádio, a gente espera que você brigue com o Hamilton depois da 3ª parada dele. E aí, lógico, veio o safety car, ele parou, voltou na frente, mas eu também acho que o fato dele abrir 19 segundos e meio mostra que ele tava num ritmo muito bom, né? Porque ele de fato tava com um pneu mais novo que o do Russell, mas era 6 voltas de diferença, né?
E a gente esperava a Mercedes mais forte que a Ferrari. Então eu esperava que, poxa, ele vai voltar ali na frente do Russell, mas ele voltou 2 segundos na frente do Russell. Eu achei que ia ter briga, eu achei que o Russell ia colar nele, que ia ter disputa, né? Mas em momento algum teve disputa, ele abriu 19 segundos e meio. A última vez que alguém ganhou por 19 segundos e meio deve ter sido o Norris ano passado, quando ele, naquele momento lá que o carro estava muito melhor. E antes disso foi o Verstappen de 24 com aquele carro absurdo que ele ganhava de todo mundo de 23, 24, né? Tem sido menos comum a gente ver essas diferenças, né, no final da corrida. Pois é, tem uns rendimentos que sempre deixam esse monte de e se. A melhor resposta para esses cenários de e se é do Max Verstappen, mas eu não reproduzirei, porque ela é de muito baixo calão aqui. Mas. Não é, pô, ele fala que se a avó dele tivesse rodas, ela seria um carro. Vai, Letícia, tenho o prazer. Exatamente. Não, eu prefiro trazer essa mesma versão do Josué, que se a avó dele tivesse rodas, ela seria um carro, mas a gente sabe inclusive muito bem. Inclusive foi o que o nosso grande Ancelotti, técnico da seleção brasileira, falou semana passada também. Definitivamente. Mas esse desempenho da Ferrari, acho que abre também umas portas pra gente discutir algumas coisas, né? Pô, será que realmente a Ferrari melhorou tanto assim? As atualizações impactaram tanto assim? Ou esse carro da Mercedes não era tudo isso que a gente achava que ele era? Será que ele naquele momento inicial talvez teve um choque de, pô, o carro da Mercedes era tão melhor assim? Porque no começo da temporada a gente tinha essa ideia de que a Mercedes ia vencer todas as corridas, de que o campeonato ia ser decidido ali entre o Kimi e o Russell, que ninguém ia chegar perto. Nas primeiras corridas foi bem isso, o Kimi teve ali uma performance extremamente dominante da segunda corrida pra frente, ganhou tudo que tinha pela frente, mas a gente já tá vendo algumas corridas aí, que essa Ferrari não tá tão atrás assim, que esse carro da Ferrari não é tão ruim assim. O Lando Norris até teve uma chance ali de chegar no Kimi em determinado momento da corrida, enquanto o Kimi tava chegando no Russell, né? Então a McLaren também não é tão ruim assim. Pô, será que esses carros melhoraram tanto? Ou esse carro da Mercedes que é muito superestimado, que é muito mais ali do que ele realmente é? Pra mim abre também um pouco desse questionamento, né? Eu acho, assim, dentro disso que a Letícia tá colocando, eu acho que é um pouco de todas as coisas. Não, no fim eu acho que a Mercedes, realmente, os caras acertaram o primeiro regulamento, e se você vê a lista de atualizações, Mercedes atualizou a asa traseira só essa corrida. A Ferrari trouxe 8 atualizações para esse GP. A Ferrari trouxe 8. Então, assim, também tem uma página virada da Ferrari sobre atualizações que as outras equipes também não deram. Mas eu acho que aí eu vou talvez, né, ficar um pouco assim fã do Hamilton demais, mas assim, são as atualizações que são bem direcionadas, porque a briga do Hamilton ano passado, que até falei lá no nosso grupinho, né, a briga dele não eram por atualizações de desempenho geral, de coisas meio genéricas e gerais, um motor mais potente, eram coisas específicas, do tipo, a dirigibilidade não pode estar centrada no meio termo entre dois pilotos. A gente tem que descobrir quem tira mais desempenho do carro, fazer esse... Foi aquele negócio do volante mesmo, né? Que ele tirou aquela guia de volante que fazia um meio termo entre a pilotagem do Sainz com a do Leclerc, e cada um tinha que se adaptar ao meio termo, né? Depois teve a história dos freios, que ele também negou, não vou usar isso aqui, eu vou trazer os meus, vou fazer diferente. E ele falou também em entrevista, que, né, não é coincidência quando o cara diz, a equipe diz, e o que acontece na pista é exatamente o que eles conversaram, né? Que o Hamilton ficava falando quais eram as atualizações, para onde que essas atualizações tinham que ir, o que é que tinha que ser melhorado nesse carro, e não essas coisas meio gerais. Então ele vira esse tipo de piloto que ajuda mesmo a desenvolver o carro. E quando as atualizações chegam para ele, né? Não é que não chegam para o Leclerc tem todas as atualizações desejadas também, mas o cara que está assim, achando um pouco do limite do carro é ele, e fazendo uso disso também, porque é muito complicado isso para o Leclerc, o cara deve estar mal agora, porque enquanto o Hamilton estava lá numa disputa em pódio, primeiro lugar, o Leclerc estava ali na batalha do começo do ano da Ferrari. Ele tá no mesmo carro, ele tá na mesma disputa em pista. Ele tá ali vendo ali quarto lugar,
o terceiro lugar. E o que faz a gente ver também um pouquinho que a Mercedes está mesmo longe é que você vê os lugares de chegada. Quando você olha o Max Verstappen, que é o quarto lugar no final da prova hoje, ele estava a 40 segundos de Hamilton. É muita coisa, né? Ainda são 20 segundos do George Russell, que é a Mercedes mais forte. Então, assim, ainda é muita coisa. Quando você vê que eles deram uma volta no sexto lugar, então eles estão, esse pelotão da frente, eles realmente estão muito desenvolvidos, assim, né? Mas eu acho que tem essa evolução da Ferrari, mas que precisava dessa engrenagemzinha, dessa pecinha que estava faltando, de alguém que direcionasse para a coisa certa. Acho até que é um problema, vamos estender um pouquinho aqui, mas falando de Ferrari ainda, de que quando era Leclerc e Sainz, era um casamentinho que a coisa funcionava bem, na verdade, porque o Leclerc era o piloto agressivo, que ousava, que se arriscava e fazia umas merda também, e o Sainz era o cara que era mais estratégico e tinha essa coisa de ser mais, né, o smooth criminal lá, o cara que guia mais leve, mais suave, que sabe poupar o pneu, sabe não sei o que, e consegue montar estratégia durante a corrida. E essas duas combinações dão certo. Agora o Hamilton joga o jogo do Leclerc. Então eles estão na mesmo tipo de conversa, no mesmo tipo eles estão tematizando a mesma coisa dentro da equipe agora. E ganha quem for melhor. E eu nem acho o Leclerc ruim assim, não, né? Porque com esses resultados parece, mas nem acho ele um piloto ruim, não. Acho ele um piloto bom que às vezes vai para o ótimo, até muitas vezes consegue alguma coisa ali, um resultado maior. Mas o que tem acontecido desde do GP passado e até aquela corrida do Hamilton no Canadá, então a gente vê que tem aí um casamento muito melhor, mas não só melhor, mas promissor para a Ferrari. E eu acho que isso bota ela numa linha de evolução diferente também. Boa, eu pegando um gancho desse seu comentário, que você falou, pô, como é que será que o Leclerc tá se sentindo e tal, eu acho que eu nem acho que a corrida dele hoje foi, claro, ele abandonou não por culpa dele, né? Mas até o momento ali em que ele estava correndo, eu nem acho que a corrida foi ruim, tá? Porque ele, assim, eu acho que o que foi ruim do fim de semana dele foi a quali, né? Ele bateu e ficou em 10º. Eu vi comentários, entrevistas, enfim, declarações dele falando que, pô, eu errei na quali, a culpa foi minha. Ele falou, tô até envergonhado aqui da quali que eu fiz. Porque foi, pelo que a gente vê ali, foi um erro bobo, né? Ele perdeu o carro sozinho ali e bateu, enfim, e aí ele largou em 10º. Mas ele muito provavelmente teria terminado a corrida em 6º, o que não é ruim, né? Se você pensar que ele largou em 10º. Sim. Teoricamente ele não tem o melhor carro, né? O Hamilton hoje deixou essa dúvida aí de qual carro é melhor, mas não seria o melhor carro. Ele sair de 10º para 6º, acho que não seria tão ruim. Se a gente der um spoiler aqui da ordem aqui da galera, quem terminou em 6º foi o Hadjar. Então ele muito provavelmente teria terminado na frente do Hadjar. Sim. Como ali o último piloto das 4 top equipes, né? Por que aí. Não seria sim. ruim, pensando que ele largou em 10º e sei lá, não teve força para passar uma McLaren, para passar o Verstappen. Eu acho que seria uma corrida ok, né? Mas aí a gente vê que o Hamilton tirou muito mais do carro, né? Claro, também largou lá na frente, mas tirou muito mais do carro ao longo da corrida. Dito isso, eu queria trazer um outro negócio que talvez as pessoas não lembrem de comentar tanto pelo resultado final da corrida, mas que foi ali a briga de Russell e Kimi, né? Então, aquela choradeira toda do Russell, e eu não digo isso de forma negativa, porque eu até acho que tem mérito ali no que ele estava reclamando. Ele tá algumas coisas falando que, poxa, eu dei azar, o meu carro quebrou, e teve o safety car da China, e não sei o que. E aí hoje quem deu azar foi o Kimi, né? Então, ele abandonou, acho que pelo que eu vi, igualzinho o Russell abandonou a última corrida, que o carro desligou ali e foi de arrasto o carro. E aí o Russell ganhou a posição. E aí, obviamente, a gente não consegue prever o futuro,
mas o Kimi tinha ultrapassado o Russell na pista, né? Então ele abandonou pouquíssimo tempo depois de ultrapassar o Russell. Foi uma baita ultrapassagem que o Kimi fez. O Russell tentou fechar ele no meio da reta, quase jogou ele pra fora da pista. Ele não diminuiu, ele continuou e ultrapassou o Russell na curva seguinte, né? Cara, esse tipo de ultrapassagem, eu até falei na hora, né, que a gente tava conversando. Cara, isso é pega de campeonato, assim, sabe? Tipo, os caras estão no final do campeonato disputando os pontos. Joga pra fora mesmo, depois a gente vê o que faz. Cara, essa é a vontade do moleque. Ele foi lá e fez, cara. Ele foi, né? Ele poderia, né? Conforme o Russell jogou, tira um pouquinho o pé. O Russell vai, ele até tenta, né? Pode tentar fazer alguma na saída da próxima curva, apertar um pouco, alguma coisa assim. Não, o cara banca a ultrapassagem. Ele não tirou o carro, ele deixou o carro lá, e aí o Russell até. Você vê que o Russell até meio dá pra trás, assim, ele para de jogar o carro pro lado, né? Mas assim, se a corrida termina com o carro do Kimi funcionando, muito provavelmente o Russell ficaria em terceiro, porque o Kimi ultrapassa ele e abre. E em coisa de 3, 4 voltas ele abre 1,5 segundos, né? E de novo, isso não aconteceu. Tudo isso a gente de volta, tá aqui na minha cabeça foi quase na mesma volta que ele ultrapassou, já quebrou. Não, foi na mesma volta, foi tipo 3, 4 curvas dentro da mesma volta, assim. Ele ultrapassou e abriu 1,5 segundos, assim, muito rápido, né? E aí, lógico, a gente volta ali pro reino das ideias em que essas coisas não aconteceram, mas se o Antonelli não abandona, ele muito provavelmente acaba na frente do Russell, e eu imagino que pro Russell seria muito ruim, assim, porque já faz alguns fins de semana que o Antonelli tá melhor do que o Russell o fim de semana todo, né? E esse fim de semana não foi assim, né? O Russell foi melhor nos treinos, foi melhor na quali. A quali do Russell, se eu não me engano, ele foi quase 4 décimos mais rápido do que o Kimi. Foi bastante coisa mais rápido. Né? Foi 3 décimos de alguma coisa, 4 décimos, enfim, sei lá. E aí a gente olhou e pensou, caramba, agora vai ser um fim de semana que o Russell vai voltar a ficar na frente, que o Russell vai talvez se recuperar e tal. E aí acontece que ele não chega nem perto de alcançar o Hamilton. E ele foi ultrapassado na pista pelo Antonelli, né? Então, e foi uma corrida que não teve nada dessa questão do azar, da sorte. Foi ele e o Kimi na pista e ele foi ultrapassado ali mais perto do final da corrida, né? Então, se a corrida acaba desse jeito, eu acho que também é um golpe duro pro Russell de, poxa, eu tô melhor o fim de semana inteiro, né? Tava na frente, eu tive a prioridade dos pitstops, a equipe fez tudo para que eu ficasse na frente. E o Kimi alcança ele, ultrapassa ele, aí o carro quebra, que aí não tem muito o que fazer, o carro tem um problema. Sim. Mas acho que também seria uma situação bem difícil. Linkando isso que você está falando, até da quali também, com o que a Letícia tinha falado também de analisar o desenvolvimento desses carros, por isso a Mercedes está muito à frente. Uma coisa que eu acho que mostra a Mercedes à frente, eu vi o onboard dos dois, né, do Russell e do Hamilton fazendo as voltas mais rápidas deles na quali. E é impressionante, porque assim, né, não chega... Foi 0.06 alguma coisa, né, de diferente, assim, tipo, foi muito... 0,64. 64, tipo assim, é muito pouco. Visualmente você nem vê esses carros tão diferentes chegando na linha, né? Mas, quando você assiste o onboard dos dois, isso é bem impressionante, porque tudo que o Russell faz é assim, ó, as curvinhas, tranquilo, e faz. O Hamilton, para fazer a mesma coisa nos onboards, né, simultâneos, ele vai assim, ele briga com o carro sai de traseira, ele corrige no volante e tal, não sei o quê. Então assim, acho que a Mercedes de fato tem um carro melhor. Acho que o que está trazendo desempenho e coisa é aquilo que eu tinha falado. Eu só queria dar esse destaque para destaque também da classificação, né? Legal, boa. Pessoal, acho que a gente pode comentar então do top 10. Letícia, tem mais algum comentário da corrida no geral? Sim. Não, acho que da corrida no geral é muito isso. Dá pra puxar o gancho no top 10 mesmo e falar que um top 10 um pouquinho peculiar, né? A gente tem aí 2 McLarens, 2 Red Bulls, 2 Alpines e 2 Racing Bulls dentro do top 10. Agora, eu acho que vocês não viram, mas acabou de cair uma punição pro Colapinto. Então o Colapinto, que estava em oitavo, ele acaba descendo para 10º. Sim, ele tomou 10 segundos por aquela infração em bandeira amarela que apareceu. Tinha aparecido notado do Hamilton e dele. Ele tomou mesmo. Investigação.
Ele tomou 10 segundos e aí o Lawson sobe pra 8º e o Lindblad sobe pra 9º, o Colapinto cai pra 10º colocado. Mas ainda assim, dentro Então, dos Colapinto 10 ganha um primeiros ponto. colocados. Sim. Eu ia falar a mesma coisa. Ah, você tá compartilhando agora? Eu streamei aqui pra gente. A gente nunca fez isso, vamos ver se fica bom, mas enfim, tô streamando aqui o top 10 da corrida. Eu acho que, claro, aí a gente tem aqui o Leclerc abandonando, né? Então a gente tem basicamente todo mundo, o Leclerc e o Kimi abandonando. Se não fosse por isso, a gente teria os 8 caras das 8 equipes, das 4 melhores equipes no top 10. E aí isso abriu espaço, né, para as duas Alpines e para as duas Racing Bulls. Eu acho que destaque negativo para Williams aí, que segue não muito bem, a Haas também de novo não muito bem, a Cadillac acho que não é nenhuma surpresa, que não faz ponto e não acontece nada. Mas uma coisa que eu ia falar, a gente até falou mesmo um que pouco tenha o melhor também piloto durante do grid, a pós-corrida, quando a gente estava conversando, é o Piastri, né? Exato, declarado Pérez, um dos, né? Não foi tão específico, mas assim, um dos, você imagina um top 4, um top 5 pelo menos ali, né? Exatamente. Mas uma coisa que esse ano, pra mim tá. A gente tava falando disso, né? Pra mim tá bem. Não estranha, mas tá bem peculiar, assim. É que é a McLaren, né? Então a McLaren é a atual campeã de construtores, tem o atual piloto campeão. E o Piastri ano passado terminou em terceiro ou terminou em segundo? Agora eu tô na dúvida. Não lembro se o Verstappen ficou em segundo. Terceiro. Mas, enfim. No campeonato de pilotos, você tá falando? Terceiro, né? Não vou lembrar, mas acho que é terceiro. Mas o que eu digo é que, assim, ano passado só se falava da McLaren, né? Então era disputa Piastri do Norris, e quem vai ganhar, e quem vai deixar passar, e ordem de equipe e tal. E, cara, esse ano, assim, beleza, o Lando Norris ganhou um pódio ali, porque o Kimi abandonou e tal, e acho que, ok, ganhou não, né, é injusto falar isso. Ele estava na posição pra ganhar, pra ficar no pódio caso alguém da frente abandonasse, acho que isso é mérito dele. Mas, cara, não se fala nada da McLaren, na transmissão da corrida a McLaren nunca tá brigando por nada, eles sempre estão ali, eles qualificam lá em quarto, quinto, sexto, aí às vezes sobra um pódio, às vezes sobra um quarto lugar e tal. A corrida do Piastri foi. Eu nem lembro de ver o carro do Piastri na pista na transmissão, assim. Não lembro de ouvir o nome dele na transmissão. E é muito louco isso, né? Eu não sei se, sei lá, eles erraram na construção do carro. Com certeza, tem eles brigando com a Mercedes, de pô, se o motor da Mercedes é tão bom, por que pra gente não é? E aí tem essa parte do ADU também, que também isso que você está comentando acaba sendo uma prova de que de fato a Mercedes não tem aquele motorzão Brastemp que a gente achou que seria. Porque no fim o que a Mercedes faz é uma boa construção total de um motor que é compensado por um sistema elétrico também que eles criaram da parte do motor elétrico, que me parece que esse é o grande diferencial deles. Assim, os caras conseguiram uma construção geral com esse motor elétrico fazendo o serviço de corrida mesmo. Porque acho que muito do que todo mundo reclama aí é ficar sem potência quando precisa, nas retas ou numa saída de curva, não sei o que lá. A Mercedes não reclama disso. E para isso você tem que ter um motor, a parte do combustão boa, para encher essa bateria. Acho que eles fizeram o suficiente para isso, para ter essa bateria combinando com a combustão de uma escala maior do que o dos outros, e isso funciona muito bem. Tanto é que a mesma parte combustão está no motor da McLaren, mas o sistema tem uma outra parte aí que eu acho que daí é uma loucura, assim, eu não consigo pensar nisso porque eu não entendo nada. Talvez vocês, nem o Josué especificamente aí, mas assim, o software da parada não é tão bom. Caralho, tipo assim, é problema... Isso é bem louco. O teu problema é o Windows, cara? Você tem que mudar... É isso? Você tem que fazer... Você tem que atualizar seu Windows, cara? Pô, que sacanagem, cara. É isso que você precisava. E aí eu não sei, né? Tipo assim, qual parte do pacote Office que dá pau na hora do negócio
Não entendo. E Sou uma outra psicólogo, coisa. gente, Letícia também. Não vai dar pra gente saber essa parte. E uma outra coisa, caso se confirme esse problema no carro do Kimi, é também talvez ali um probleminha crônico, quem sabe, desse motor da Mercedes, que não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Porque o DNF do Lando Norris foi esse mesmo pau no motor que deu no DNF do Russell no Canadá. Então, assim, já que ali um sorteio para ver qual motor Mercedes vai quebrar, quem sabe o próximo não seja do Piastri. Bem colocado, Sim, é verdade. É verdade. E com o Russell aconteceu mais de uma vez, né? Teve uma sessão. Não, desculpa, foi com o Norris. Teve uma sessão de treino livre da última corrida que o carro dele apagou também. Então, a gente vê aí. Curiosamente, eu acho que a Alpine não aconteceu ainda, né? Acho que a Alpine não lembro de alguém ter abandonado por causa disso, porque a Alpine também é Mercedes, né? Não vou lembrar, na verdade, poucos destaques para a Alpine, né? Apesar de que assim, né? Gasly faz e acontece. A gente vai falar do top 10 mais tarde, mas ele largou o quê? Ele largou em 14º e Gasly chegou hoje 7º. Mas assim, dos problemas da Alpine, não lembro. É capaz de ter dado, a gente nem ter reparado muito também, né? Sim. É Sim. possível. E falando de corrida, boa corrida de recuperação também do Hadjar, que termina nesse 6º colocado. Ele largou de uma boa posição, eu acho que ele larga desse mesmo 6º ou em 7º colocado, se eu não me engano, mas a largada dele é muito ruim, ele perde muitas posições, ele cai lá pra trás, você só vê na replay da largada dele, do onboard, todo mundo passando, então ele larga muito mal, faz uma corrida de recuperação. Sim, ele faz até uma boa corrida de recuperação para terminar nesse mesmo 6º, né? Então, assim, acabou não se mexendo muito ali de qual foi a posição de largada dele, mas se a gente levar em consideração tudo que aconteceu nesse momento, foi uma boa corrida de recuperação aí do nosso querido Isack Hadjar. Foi mesmo. E um ponto disso também que acho que você, Rolim, comentou antes da corrida e eu vi outros comentários também na transmissão e tal, é que o circuito de Barcelona, eu não sou o maior especialista nisso, eu estou só reproduzindo o discurso que eu escutei aqui, mas ele é uma pista que mostra o real desempenho de um carro, né? Porque ele é um circuito bem equilibrado, com curva de alta, curva de baixa, reta e tal. Então o que eu vi muita gente falando é que a tendência era que a Mercedes passasse o carro nessa pista, porque se a Mercedes é o melhor carro, numa pista que você tem equilíbrio, né? Uma pista que é equilibrada, você veria a Mercedes ainda mais na frente do que o normal, né? E não foi o que aconteceu, né? Então também mostra aí, de novo, acho que a gente teria que esperar as próximas corridas para entender se o Hamilton fez a corrida da vida dele ou se a Ferrari acertou alguma coisa aí e agora o carro vai ficar mais competitivo. Mas é um ponto também, a gente até vê aqui nas diferenças, né, que os carros ali que não são do primeiro pelotão, eles terminaram bem atrás dos líderes, né? Então o Gasly em 7º terminou uma volta atrás do Hamilton, né? E o Bortoleto ali, que foi o outro, em 11º, terminou 2 voltas atrás do líder, né? Então a gente vê gaps grandes aqui, né? Ainda a gente tem o Piastri 1 minuto atrás do Hamilton e o Piastri ficou em 5º, né? É uma distância bem grande que, de novo, num circuito que é bem equilibrado, talvez a gente não esperasse isso. Pois é. Mas é uma distância grande que a gente já vê há tempos, episódio... né? Pode falar, Lê, pode falar. Não, só ia comentar que é uma distância grande que a gente já vê há tempos, né? Já tem algumas corridas que até o 5º, 6º colocado estão tomando uma volta do líder. Sim. Eu tinha falado naquele outro episódio sobre o circuito mesmo, porque como ele tem um equilíbrio tanto de percurso mesmo, né? Tem reta grande, tem curva de alta, tem curva de baixa, tem frenagem, ele tem de tudo para você testar. Ele também tem essas coisas de pressão atmosférica, altitude do circuito, que é bem equilibrado também, tanto que se fazia muitos testes no circuito para ver mesmo a capacidade dos carros, tanto que nos treinos livres,
Acho que a McLaren colocou aquele varal, aquela grade para testar umas coisas novas também. A Ferrari trouxe todas essas atualizações para esse circuito para fazer um teste mais fidedigno. Então tem essa característica aí mesmo que você está falando. Legal, boa. E aí, galera, vamos mudar aqui. Vamos de top 10? Falar da classificação do campeonato. Ah, do campeonato? Ou você quer voltar nos pilotos ali? Ah, porque a gente não falou do top 10, né? De cada um, assim, né? Do que a gente. Ou foi passando e eu nem percebi. Ah, a gente falou, né, que a Alpine terminou no top 10, que as Racing Bulls terminaram no top 10 e tal. Ah, certo. Mas não sei se vocês têm algum outro comentário mais específico de algum piloto aqui. Eu acho que a gente não falou do Bortoleto, né? O Hülkenberg abandonou também. O Bortoleto largou muito mal, o que acho que já virou comum aí. Acho que a gente vê algumas corridas ele qualificando ali perto do 11º, 12º. E eu até acho que a Audi tem tido um ritmo de corrida legal. Só que as largadas do Bortoleto, e eu não sei se isso é culpa do Bortoleto, culpa do carro, se é azar, é difícil dizer. Mas ele tem, eu acho que já faz umas 3 corridas aí que ele larga e perde 4, 5 posições, né? Eu não sei muito bem. Assim, pô, é complicado, né? Porque a gente quer achar uma coisa logo pra botar a culpa, mas eu acho que numa equipe que tá estreando na Fórmula 1, conseguiu trazer um motor bom. Isso Sim, é verdade, assim. isso é verdade. E mais isso, muito se falava nos bastidores antes da Audi entrar, assim, que a Audi não entraria como a Cadillac se propôs a entrar, por exemplo. Numa ampla testagem de tudo, com baixo orçamento para tudo, para ver. Não, se eles fossem entrar, pelo menos o motor eles garantiam, algumas coisas boas eles iam querer para mostrar que eles seriam promissores. Mesmo assim, não deixa de ser um carro com muita testagem, com muita coisa para dar errado, para dar defeito, para quebrar. E não é o quebrar que a gente está acostumado também, talvez, de ver, tipo assim, o freio do Leclerc estourando, uma coisa assim. É um quebrar tipo de desempenho mesmo, ó, começou a falhar, não está entregando potência, não está freando direito, o volante ficou mais pesado, não tá conseguindo fechar as curvas. Então são esses monte de mini probleminhas também que vão surgindo, que são normais, que não dá para tirar todo o desempenho do que o carro tem até muito potencial. O Hülkenberg é um cara, ele é esse tipo de piloto, inclusive, já tem um tempo de pegar esses carros de fim de grid e ficar botando esses carros no limite. Então, o Hülkenberg, o Nico, ele consegue bons rendimentos nisso. O Bortoleto, às vezes, apanha mais, até por falta de experiência mesmo, de ter chego aí, tá experimentando essas coisas. Mas muito se fala do Hülkenberg, de trazer ele sempre para a Fórmula 1, porque ele é bom disso também. Acho que é um bom ponto para trazer, assim, ele é um bom piloto de desenvolvimento. Ele sabe como é um carro bom, ele já dirigiu bons carros e ele sabe como é essa experiência de trazer um carro ruim para onde que o carro ruim tem que começar a acertar para desenvolver, para fazer alguma coisa. E ele tira bons desempenhos, o que ele estava fazendo, tanto de ir para o Q3 e até a corrida que ele fez, tava indo bem, sabe? Tava indo bem mesmo, eu acho. E até trouxe aqui, galera, o resultado da quali, que eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, eu tava na dúvida, né? Mas o Bortoleto, ele classificou em 12º, na frente das Alpines, na frente das Haas e na frente das Williams, né? Vocês viram a largada do Bortoleto? Pior que eu não vi, cara. Pior que eu não vi. Não viu? Não. Depois ver o onboard da largada, acaba tudo ali. Ele larga mal, não sei se é só ele que larga mal, ou se tem algum problema no carro mesmo, ainda não fui atrás disso, mas assim, todo mundo passa ele. Basicamente, ele perde todas essas posições antes da primeira curva. Mas assim, se você puxar por esse lado aqui, cara, ele como um piloto, ele não é mais novato, né? O segundo ano dele, mas como um piloto novo numa equipe nova, eu acho que é um resultado bem bom ele classificar na frente dessa galera toda aqui. Sim. A Williams deveria ter um carro melhor que a Audi, né? A Alpine acho que até tem um carro melhor do que a Audi. E a Haas, vira e mexe, consegue bons resultados. O Berman tem pilotado bem, o Ocon é um bom piloto ali de meio de pelotão. Ele qualifica na frente. Quando a gente vê o resultado da corrida, ele perde essas 5, 6 posições, acho que é 5, né, posições na largada,
mas termina na frente do Sainz, na frente do Ocon, na frente, né, do... Aí claro, o resto da galera abandonou, mas ele termina na frente do Sainz e ele termina na frente do Ocon, né? Que são dois pilotos muito mais experientes do que ele e pilotos que teoricamente têm carros melhores, né? Então eu acho que a gente fica um pouco... Claro, pô, o Bortoleto não é o Antonelli dirigindo uma Mercedes, né? A gente não vai ver ele ganhando 5 corridas seguidas. E a gente fica muito naquela, pô, mas ele não pontuou, ele podia ter pontuado, né? Se ele não tivesse largado mal, talvez ele tivesse pontuado. Sim, talvez ele tivesse. Mas ainda assim foi uma boa corrida, né? Foi uma corrida honesta aí do Bortoleto. Acho que sim, acho justo. E, bom, vamos falar da classificação geral aqui então dos pilotos. Temos um campeonato, galera. É isso que eu ia falar, eu acho que o Kimi abandonando, ele deixou o campeonato mais aberto, né? A gente tem aqui agora o Russell a 9 pontos do Hamilton e o Hamilton a 41 pontos do Antonelli, se eu estou fazendo a matemática certa aqui. Não me peça para fazer no seu lugar. Mas... O que, assim, 41 pontos é bastante coisa, mas, poxa, a gente está na 7ª corrida, né? Falta bastante corrida ainda para acabar a temporada, né? Então, ano passado, quando o Piastri abriu isso do Norris, todo mundo achou que o campeonato já tinha terminado. E aí a gente teve até na última corrida 3 pilotos com chance de ser campeão, né? O Verstappen tinha chance de ser campeão na última corrida também. Então eu acho que sim, temos um campeonato. A gente vê aqui que nesse momento a gente tem... Quem diria, né, Josué? Você falando isso, cara, que na corrida 1 da Austrália já mandou. Galera, acabou, não precisa assistir. Entreguem aí, não tem mais o que fazer. Já corrida 2, Josué. Gente, só confirmou mesmo. Não tem a menor chance de ter um campeonato agora. O Octa já é realidade agora. Essa é a nossa atual opinião. A nossa atual opinião é que o Hexa vem no ano do Octa, né? Putz, Se juntar tudo, não sou bom de matemática, mas eu tenho certeza que dá 44. Perfeito. Exatamente. Dá os 44 Igual eu falei, o Hamilton com 44 anos vai ter 44 títulos, isso é certeza. Isso é certo. Mas a gente vê, eu acho que, né, de novo, tem muito tempo ainda, muita coisa e tal, mas a gente vê nesse momento, acho que os 3 aqui mais descolados do resto, né? Se o Leclerc não tivesse abandonado hoje, também seria uma corrida boa até pra Ferrari encostar um pouco ali nos construtores e tal. Apesar de que o Antonelli também abandonou, sim. Então pra Ferrari não ficou tão ruim assim. Pois é. Mas acho que nesse momento a gente vê o Antonelli, o Hamilton e o Russell ali mais próximos, né? E a Red Bull, acho que relativamente distante. Claro, é 20 pontos aqui do Verstappen pro Leclerc. Mas do Verstappen pro Russell, pro Hamilton já é o Hamilton tem basicamente não, tem mais que o dobro de pontos do Verstappen, né? Uma diferença grande, né? Sim. Bom, e é isso, temos um campeonato, temos disputas por ponto. Fórmula 1, apesar de parecer que, nossa, perdeu uma corrida, a pessoa derreteu, acabou, nunca mais voltará, não é bem assim. É muito, assim, existem campeonatos icônicos. Vou pegar um que apareceu e sumiu do nada, que foi da Brown. Não sei se vocês lembram da Brown, a Brown GP, né? Do Ross Brown. Quando apareceu, cara, os caras ganharam todas as primeiras corridas e foi isso, decretaram, ó, entrega essa. De fato eles ganharam, mas não foi simples. Eles tiveram que, porque era um negócio da invenção que tiveram lá pro carro, do difusor duplo, da tecnologia nova. Os outros carros copiaram até metade do campeonato e começaram a ganhar corrida também. Começaram a disputar as corridas, a Brown GP parou de... Né, foi e de repente você tinha um campeonato de volta sendo disputado, sabe? Então, Fórmula 1 tem bastante disso, apesar de a gente gostar de pensar muitas vezes tendenciosamente, o que está acontecendo acontecerá, às vezes não é bem assim. Sim. E a gente falou um pouco disso também antes, né, Rolinha? A gente tem a questão dos updates dos motores aí pra vir também, né? Tem o Adu vindo. Eu, inclusive, procurei aquilo que a gente falou e não achei, vou procurar melhor depois. Mas pra gente
a gente hoje não tem essa informação, mas pra gente tentar entender quando que é esperado que venham esses primeiros updates, né? A atualização de motor, atualização no motor, né? Porque assim, você pode trazer componentes novos e atualizar o seu motor. Você pode trocar partes dele por partes novas. Mas que são partes iguais, né? Elas não têm uma melhoria. São né? partes já fabricadas. Porque o motor todo, a atualização dele é que está nesse ADU. Aí, isso aí, pelo que eu sei de atualização de motor dessa maneira, são 5 meses, são 4 meses, são 5 para mais, na verdade. Não sei se daria tempo de fazerem isso para esse campeonato. Acho que vai pegar últimas corridas, talvez, e conseguir fazer, mas não acredito que o ADU ele beneficie realmente o resultado do campeonato, porque talvez pegue só no finalzinho, assim, sabe? Às vezes sim, né? Imaginar que chegar bem empatadinho, quem tiver o tempo de ter feito isso, chegar com uma atualização, daí arrebenta, pode ser, mas não acredito muito, nesse cenário de agora, não acredito muito não, sabe? Eu vou... A gente procura isso melhor, porque eu vi comentários, se eu não tô maluco, da Serrazoli, falando que, como, claro, né, a FIA anunciou agora que a RBR tem o melhor, que o motor benchmark, que é o motor de combustão benchmark, é o da Red Bull, e aí vem a Mercedes logo atrás, depois as outras equipes. Mas eu vi um comentário da Serrazoli falando que as equipes que estavam para trás e que já sabiam que estavam para trás, elas já estavam deixando as atualizações prontas para que quando saísse o negócio elas já pudessem melhorar o carro. Acho que a atualização sim, só que essas grandes referências ao ADU, eles nem sabiam qual era o motor que eles tinham que se basear para fazer. Saiu essa semana, que é o da Red Bull. Não, isso sim, mas eu não acho que eles precisam. Eu não acho que eles precisam do motor benchmark para desenvolver a melhoria, sabe? A melhoria certo. Livre, é do que eles quiserem melhorar, entendeu? Sim. E aí o que eu vi é que tem aquelas faixas, né? Então se você tá X% abaixo do motor, você tem uma oportunidade de upgrade, se você tá mais, você tem duas, né? E o que eu vi é que você tem uma para esse ano e uma pro ano seguinte. Então o meu entendimento é que ainda esse ano isso vai impactar de alguma forma as equipes. Mas aí de novo, eu vou procurar isso melhor e aí eu mando pra vocês, a gente conversa e vê, mas eu vi bastante comentário de que a expectativa era que, sei lá pra corrida da Bélgica, você talvez já tivesse motores melhorados, né? Então isso com certeza traria mudanças aí na ordem dos carros, né? Ou na ordem das equipes, né? Uhum. E falando aqui, galera, de posição de construtores, eu acho que a gente acabou já comentando um pouco disso, né? Mas a gente vê de novo a Red Bull bem descolada do resto das equipes aqui. E a gente vê a Ferrari atrás da Mercedes por 72 pontos, o que não é tanta coisa, né? Tem bastante corrida ainda, então, sei lá, a ver aí o que vai acontecer. A McLaren um pouquinho mais próximo, o resto já mais descolado. E a Alpine muito bem, né? Em quinto com 60 pontos. Acho que 60 pontos para uma equipe de meio de pelotão, 22 pontos atrás da próxima é bastante coisa. Nossa, e a gente tava falando da Audi, né? Tem que pegar o ano passado do Bortoleto, né? O Huckenberg não fez ponto ainda esse ano. Se a gente pegar a mesma quantidade de corridas do ano passado da Alpine e botar em comparação agora, ela venceu o campeonato já pra ela, assim, sabe? Porque tipo, não conseguia alcançar. E é isso que eu tinha falado até do Gasly, né? Querendo ou não classifica bem, nos treinos livres não consegue. Mas assim, na corrida, consegue manter desempenho, consegue chegar nos carros, consegue fazer ultrapassagem. Então, tá conseguindo desenvolver bem na corrida, que às vezes é difícil isso também. Você tem um carro que desenvolve bem na corrida. A gente pode pegar esse exemplo aí do que o Hamilton tem feito com a Ferrari dele. E eles têm, né, equilibradamente, têm conseguido fazer. O Gasly tem muito aquele negócio do ano passado, né, que ele foi o cara que acho que não bateu o carro, ele não deu prejuízo para a Alpine, né? Acho que teve essa estatística ano passado, ano retrasado, né? Não lembro. E ele acaba ficando muito conhecido por ser um cara que termina sempre as corridas, né? E do jeito que tá hoje, com um motor que você não sabe se é confiável, com a galera batendo,
e problema de freio, né? Você terminar a corrida já te dá uma chance muito grande de você pontuar, porque a gente vem tendo bastante carro do primeiro pelotão, né? Bastante carro ali dos primeiros colocados que acabam abandonando por algum tipo de azar, né? Por algum acidente e tal. Também, verdade. Então, o cara terminar a corrida já é uma grande coisa, né? Sim. Boa. Sim. E falando dessas equipes, né, de construtores, também trazer ali um pouquinho desse campeonato da Williams, que é um campeonato ruim da Williams, um desempenho que não tá legal, já tem alguns tempos. Tecnicamente não é tanto uma surpresa, né? Eu não me lembro se foi em 2024 que o James Vowles fala que a Williams não teria ali uma melhoria tão significativa no carro, eles estavam focando em melhorias na fábrica, em outras coisas, então nos próximos anos não era esperado um desempenho sensacional da Williams, mas comparado ao ano passado, um campeonato bem ruim, né? Rapaz, a Williams, ela tá com um BO, uma polêmica estrutural corporativo mesmo. Então, eu não vou falar disso aqui, porque na verdade eu li, ouvi o tamanho do BO, mas não fui muito adentro de ver, assim. Mas de quem que comanda a equipe, quem tá com os direitos de mexer nas coisas. A equipe, ela é meio dependente, primeiro, dessa organização para ser uma equipe, né? Quando você vê essa parte estrutural de tomadores de decisões financeiros, né? Quem despeja o dinheiro para poder fazer alguma coisa, você vê se essa equipe, cara, ela não tem muito o que fazer mesmo assim. Ela poderia até estar melhor, seria até uma pena se ela tivesse melhor, talvez, porque a gente ia ver a equipe corroer mesmo, porque não tem o que fazer com uma confusão dessa, uma equipe meio que sem dono, resolvendo coisas na justiça. É um BO enorme, né? É um BO bem grande, na verdade. O que eu lembro disso aí, Rolinho, acho que foi do ano... De novo, não vou lembrar se era ano passado ou retrasado. Mas eu lembro que a galera até fez uns memes lá de que a Williams comentou que os softwares que eles usavam para gerenciar os processos na fábrica eram um Excel, né? Com um monte de coisa. Então teve esse papo aí de que, tipo, pô, a gente tem que melhorar internamente e tal. E aí quando a galera foi meio que investigar o que tinha que melhorar, era que, assim, os controles que eles tinham lá de peça, de construção, de carro... Era tipo uma planilha manual que a galera atualiza. Assim, era um negócio meio louco. Pô, mas vocês não lembram que na geração anterior de carros, que a principal coisa que eles faziam era o assoalho do carro, porque o assoalho ia fazer o controle do downforce, não sei o quê. Aí quando levantaram o carro da Williams era uma prancha reta. Sim, teve isso também. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Mas isso que a Letícia comentou, cara, eu acho muito estranho, porque de fato a Williams fez esse comentário de, pô, não esperem muita coisa, porque a gente tá meio cagado aqui e tal. Mas no ano passado, e aí vocês me corrijam se eu estiver lembrando errado, eu acho que até a metade do Williams tava bem, né? Eles estavam legais, assim, eles estavam ali brigando por quinto colocado nos construtores e tal. E teve um certo momento do ano que eles falaram, galera, a gente tá com um carro legal, só que a gente agora vai focar no desenvolvimento do ano que vem. Eles faziam umas boas corridas, né? O álbum fazia umas boas corridas. Isso, exato. Né? E teve aí a Williams, Sainz também. não que ela perde rendimento, né? Acho que o Sainz fez coisas boas, né? E não que a Williams perde rendimento, mas as outras equipes do meio do pelotão ganham rendimento e a Williams fica um pouco para trás. E o discurso deles era esse, não, a gente tá focado no ano que vem, né? Então, mas aí depois eles vêm com esse discurso do, na verdade, não esperem que ano que vem seja bom, porque a gente tá aqui fazendo outras coisas, né? Então pra mim é um pouco estranho, tipo assim, você parou de desenvolver seu carro no passado, que tava bom, era um carro decente, Sim. com o discurso de que você desenvolveria pro ano que vem, e aí o ano que vem chega e tá ruim, né? É estranho, sei lá. E aí acho que é bem isso, né? Tipo assim, você dava essa história de que o ano que vem a gente vê como se tivessem tomadores de decisões lá em cima, muito preocupados e focados nisso. E aí quando você vai ver o embrulho da Williams, o que está acontecendo lá em cima desses tomadores de decisão, são coisas legais sobre quem é que está ganhando o que com a equipe e quem é que manda, ou quem tem mais poder que eles nem tem isso decidido para poder fazer uma grande reunião mesmo estrutural de despejar dinheiro nessa área ou fazer isso. Então eles estão assim desorganizados e desestruturados
né, organizacionalmente mesmo, assim, eu diria que assim, impossível a equipe melhorar. Enquanto não tiver assim estabelecido quem é que faz o quê, né, tipo, essa parte toda aqui, ó, que tá cheio de polêmica, inclusive, essa discussão, se isso não tiver organizado, as pessoas que estão lá para trabalhar, para desenvolver, não tem muito como tomar a frente de alguma coisa, porque tem uma hora em cima que tá todo mundo esperando chegar. Sim, sim, é bem estranho mesmo. E... Bom, galera, acho que a gente tá quase pra fechar aqui. Sim. Vocês têm... Eu acho que a última coisa que a gente tinha na nossa pauta eram aleatoriedades. Eu confesso que eu não lembro de alguma aleatoriedade muito Eu tenho duas. aleatória. Ah, então vai lá, por favor. Duas grandes aleatoriedades. Das duas corridas que acabaram, do álbum, que a gente falou um pouquinho aqui, né? Que o problema do álbum foi a T-Cam dele, a câmera que fica assim em cima do cockpit, que estava solta. A câmera Quebrou. simplesmente estava solta. Tiveram que parar ele no box para poder arrumar a câmera, a corrida já estava ruim, e aí a Williams falou, pô, não, galera, vamos só usar essa corrida aqui de teste, vamos mudar umas coisas do carro e ver no que deu. Tanto que chega um momento que a gente conversando até durante a transmissão, a gente fica, poxa, o que tá acontecendo, né? O álbum tá 8 voltas atrás. Era isso, Ele a câmera terminou do carro atrás de simplesmente pessoas quebrou. que abandonaram a corrida. Porque não Exato. tinha volta suficiente para ele dar para chegar nos caras. Né? Exato. E eu acho que a pior aleatoriedade de todas é o DNF do Nico Hülkenberg. Eu não sei se vocês viram, mas a culpa do DNF do Hülkenberg não foi um problema mecânico do carro, não foi um problema elétrico, não foi nada. O carro dele não deu problema. A culpa foi do Liam Lawson. Quando eles estavam passando em uma área de brita, o Lawson vai para fora da pista e traz muita brita para dentro da pista. Uma pedrinha que voou depois que o carro do Lawson passou, bateu justamente no botão de emergência do carro do Hülkenberg e desligou o carro. Foi o azar do século. O Lawson fez, talvez vocês não assistiram nessa época, mas ele fez o que Daniel Ricciardo fazia de propósito. Daniel Ricciardo, nessas saídas de curva que tinha brita, ele metia uma saída só para bater umas pedras, só para pegar no cara que tava atrás perseguindo ele. Os caras jogando Mario Kart, né, mano? Jogando Mario Kart, só pra não atrás. acontecia. Jogando. Só tentando ver. Cara, ele acionou o botão de emergência. Caralho, acionou o botão de emergência. Foda. Eu vi agora um vídeo do Foda. onboard. O carro dele simplesmente desliga. A sorte que ele tava praticamente na entrada do pit. Então ele entra no pit porque o carro dele só desliga. Acionou o botão de emergência na pedrada. Foi o Mario Kart. Caramba. Então... E a minha aleatoriedade aqui é que um homem com sua grande gostosa não quer guerra com ninguém, né, cara? O homem tá apaixonado, né, cara? Você vê a diferença que o Amon fala? Alguém aqui nesse chat assim, automaticamente todo mundo é favorável a Kim Kardashian. A partir de agora, todos somos. Não tem o que fazer. Kim Kardashian tá à morte. Nossa, eu acho que a Letícia fez um comentário muito acertado hoje mais cedo, que é que jamais imaginaríamos que estaremos do lado de Virginia Fonseca e Kim Kardashian ao mesmo tempo. Exatamente. É o Octa e o Hexa aí. É uma doideira. É o Octa e o Hexa, gente. É a união... como é que é? Virchicham, né? A gente pode dizer. Horrível, mas assim, é o que precisar, cara. O que precisar. Vambora. A história da toalhinha rendeu tanto nessa semana que no final das contas deu certo. Pô, a Kim mandou aquela toalhinha lá especial pro Kimi, de Kim pra Kimi, e no final das contas, galera, era tudo verdade. Era tudo verdade. Foi a sabotagem da toalhinha. Quem disse que isso era só teoria da conspiração estava errado. A Kim Kardashian fez alguma coisa. E ela fez isso pelo bem da nação, galera. Ela está do lado do bem. Pela primeira vez, talvez, na vida dela, ela está do lado do bem. É sobre isso. E calem-se. Quem tiver críticas, calem-se. Deixa o homem ganhar em paz. Agora a gente tem um campeonato de novo. É isso. Tudo bem. E bom, acho que fechando com uma aleatoriedade em cima da aleatoriedade da Letícia, pra quem não viu nosso último vídeo, que foi ninguém, porque a gente não publicou, a gente falou na semana passada sobre a aleatoriedade da McLaren punida porque eles taparam o botão do lado de fora do carro, né? Então estamos há 2 semanas seguidas
com notícias sobre botões do lado de fora do carro. E eu acho que isso nunca foi tão discutido na Fórmula 1 como nessas últimas 2 semanas. Preciso lembrar na minha memória de Exatamente, cara botões velho, muito mas eu importantes. vou. É verdade. Botões muito importantes do lado de fora do carro. Eu acho né, que faltou. relacionados. O botão não devia ter aquela proteção pra criança, tá ligado? E todo mundo consegue apertar. E aí bateu uma. Oh, mas assim. A única coisa que eu lembrei foi assim, o negócio que aconteceu com o Kimi, mas eu achei que ia dar bom, mas deu muito ruim, quer dizer, não foi isso. Mas que me lembrou a corrida do Massa, na Espanha, onde ele. Vocês lembram? Vocês não assistem, mas assim. A Letícia não sei, a Letícia assiste desde quando, Fórmula 1? Nada. Eu assistia quando eu era criança, na época que o Massa corria, mas eu não lembro muita coisa. Eu peguei pra realmente acompanhar 22 pra frente. Ele bate, eu não lembro quem que era, ele tá lá disputando uma posição, ele quebra a asa da frente dele, entorta um pedaço, assim, entorta pra dentro, fica quebrado. Ele manda o rádio. Cara, que minha asa quebrou, vê aí se o rendimento cai, se a gente precisa parar, aí passa uma volta, o cara fala com ele, olha, assim, você tá correndo melhor com a asa quebrada, talvez a gente tenha achado a solução pra sua corrida. E o Massa destrói na corrida, entendeu? Então eu achei que o Kimi quebrou, porque ele tinha quebrado parecidinho, assim, era só a pontinha que virou assim, mas daí o carro inteiro foi pro saco. Né? Eu até achei que o abandono tivesse a ver com a asa quebrada, mas não. No começo também, porque foi porque caiu um pouco dela, assim, né? Uma balançada feia, né? Sim. Sim. De aleatoriedade foi isso, não consigo lembrar. E nessa de botões externos, talvez o botão do extintor seja o próximo protagonista. Vamos ver o que nos aguarda no GP da Áustria. Quem sabe o botão do extintor. Eu acho que esse é o não botão que falta ser ativado aí no bingo, né? Realmente. Caraca, né? Perigoso até, perigoso. Lembrei do botão. Eu acho que até seguindo aí essa prática do Ricardo que você falou, Rony, às vezes até você ativa o extintor pra jogar a coisa pra trás. Né? E aí você Daniel Ricardo adoraria pra empacar quem vem atrás de você, né? É isso. Seria perfeito, seria perfeito. É um bom ponto. Mas bom, galera, eu acho que é isso. Obrigado pra quem participou, obrigado pra quem assistiu e pra quem vai assistir. Com certeza vai. Eu acho que a gente já fez a evolução aí na semana passada. A gente gravou todo mundo junto com condições não tão favoráveis, agora as condições já estão um pouquinho mais favoráveis. E enfim, para as próximas a gente espera ir cada vez melhor. Bom, vamos trazer atualizações aqui para nossa corrida também. Sem dúvida. É isso, galera. Valeu! Valeu, pessoal. E aí? É isso. Valeu, galera.